Olá, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass. Eu sou o Marcos Craide e agora eu vou abrir a caixa preta para te explicar passo a passo como é que você vai fazer para se organizar e atingir as suas metas. Muito bom, antes da gente começar eu quero te fazer 3 perguntas. Aonde é que você quer estar no fim desse ano? Segunda pergunta, qual será a sua renda daqui a 3 anos? E terceira e última pergunta, como é que vai ser o seu corpo daqui a 5 anos? Se por acaso você não tiver todas as respostas, não se preocupe, tá? Porque na verdade você está junto a 97% da população brasileira. Você sabia que apenas 3% dos brasileiros possuem metas escritas? E os outros 97% provavelmente trabalham para esses 3%. Que tem as metas escritas. Hoje eu quero te oferecer um antídoto contra a falta de organização e de planejamento na sua vida. Eu tenho treinado líderes em inúmeras empresas nacionais, multinacionais, de todos os portes e ramos de atuação, e eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que ainda não têm metas, objetivos definidos. Eles simplesmente não sabem que rumo tomar. Ficam navegando para onde o vento levar. E agora, se eu estivesse do teu lado, eu ia olhar para você bem nos olhos para ter certeza de que eles estão brilhando de vontade de vencer. E se por acaso eu não ver isso, talvez eu até vou te dar um chacoalhão e vou te dizer, a vida é muito importante para não ser totalmente aproveitada, para não fazer o que você sonha. Isso é o mesmo que ir ao melhor parque de diversões e não andar em nenhum brinquedo. A vida é um grande barato, você não acha? Já aconteceu com você de querer comprar um carro, por exemplo, um Palio preto. E quando você sai na rua, você fica impressionado pela quantidade de Palios pretos que você vê circulando por aí. Você só percebe isso após se interessar por esse modelo e por essa cor de carro. Comigo já aconteceu esse tipo de coisa muitas vezes. A neurociência chama isso de percepção seletiva. A nossa mente ela percebe aquilo que está mais preparada para perceber. E o que você tem a ver com isso? Você deve estar perguntando, né? Bom, se a sua mente não está programada para ver nada, o que a sua mente vai perceber? Claro, nada. E você vai continuar na mesma, mesmo cargo, mesmo salário, mesmas companhias chatas, mesma rotina. O nosso cérebro é a máquina mais potente que existe e o meu objetivo, a partir de agora, vai ser te ajudar a tornar o seu cérebro cada vez mais eficiente. Nós estamos juntos, beleza? Então vamos ao primeiro conceito. Essa é uma aula um pouco mais densa, então preciso que você preste muita atenção. Qual que é a diferença entre objetivos e metas? Isso é a mesma coisa? A resposta é não. É super importante que você tenha muito claro qual é a diferença entre esses dois conceitos. Objetivo é a descrição daquilo que você pretende alcançar. É algo mais genérico. Meta é a definição em termos quantitativos e com um prazo determinado. Por exemplo, o objetivo de uma determinada pessoa pode ser enriquecer. A meta tem que ser mais específica, ela terá de vir acompanhada de pelo menos 2 dados. A quantidade de dinheiro que essa pessoa pretende acumular e em quanto tempo ela pretende acumular esse dinheiro para se tornar rica. Legal? Objetivo é o que você quer e meta ela responde a 2 perguntas. O que exatamente e quando? Legal? O primeiro erro de quem não alcança resultados é traçar um objetivo e não definir esse objetivo muito claramente, transformando no formato de uma meta, né? O seu cérebro fica confuso e não pode te ajudar, não tem como te ajudar. Nos vídeos anteriores eu te expliquei as 3 principais razões pelas quais as pessoas não atingem as suas metas. Você se lembra? Vamos recordar rapidinho? Uma das razões é que as pessoas falham na maneira de conceber as suas metas. Segundo, elas não se organizam para executar as ações devidas. E terceiro e último, elas não persistem até superar os obstáculos. Em qual desses casos você se enquadra? Existem 2 tipos de pessoas no mundo, os gênios brilhantes
e os esforçados. Como eu não dei sorte de nascer um gênio brilhante, me restou a opção de ser esforçado. Depois de muito bater a cabeça, eu posso dizer que atingi as minhas metas, muitas das minhas metas. Eu fui diretor de RH de empresas multinacionais, eu e minha esposa tivemos um tremendo sucesso na educação dos nossos 2 filhos. Eu conquistei com a minha equipe o prêmio da melhor empresa para se trabalhar, concedido pela revista Exame. Publiquei os meus artigos nos melhores jornais do Brasil, circulação nacional. Eu construí a casa dos meus sonhos à beira de um lindo rio. E conforme eu estudava a ciência de atingir os objetivos e metas, que era um grande foco para mim, fui percebendo que havia um certo padrão que a gente deveria perseguir, que a gente deveria obedecer religiosamente para que os nossos objetivos se transformassem em metas e as metas em realidade. Na verdade, é um método passo a passo que me ajudou demais. Hoje, graças a Deus, eu não dependo mais dos meus treinamentos para viver. Eu ainda os dou, eu ainda faço coaching e gosto demais dessa atividade. Mas eu estou aqui falando para você como parte da minha missão de vida, que é ajudar o maior número de pessoas a conquistar os seus sonhos. Eu vou pedir agora que você possa anotar os pontos chaves que eu vou falar agora. Legal? Eu batizei esse método de Super Target e para ficar mais didático, esse método Super Target ele foi dividido em 7 etapas. Primeira delas, imagine o que você quer alcançar. Segunda delas, conscientize-se de que é possível. Terceira, utilize ferramentas de planejamento e gestão de desempenho. Vamos falar um pouco mais disso. Quarta, haja. Faça o que tem que fazer, não só o que você gosta. Quinta, supere os momentos de grande dúvida. Sexto, avalie seus resultados. E sétima etapa, crie hábitos vencedores que vão manter você produtivo. Agora eu vou te explicar melhor alguns desses conceitos. Imaginação proativa. Você é aquilo que você acredita, isso a gente já sabe, né? A gente se transforma naquilo que pensa. Tudo que você tem aqui, você pode ter aqui. Essa é uma grande verdade. Mas o problema é que a maioria das pessoas define objetivos de uma maneira muito abstrata. Por exemplo, elas dizem, esse ano eu quero ganhar mais. Ou esse ano eu quero viajar mais. Muito genérico, não é verdade? Vamos fazer um rápido exercício. Escreva a sua meta, ou pense na sua meta. Sua grande meta, sua principal meta nesse momento. Agora me responda sim ou não para as seguintes perguntas, que nós vamos fazer agora para você. Essa sua meta, que está na sua mente, que está na sua tela mental, ela é uma meta específica? Construir uma casa, por exemplo. Está claro quantos quartos, banheiros, como é que vai ser a sala, como é que vai ser o telhado? Segundo, ela é mensurável? Sua meta é mensurável? Ganhar mais dinheiro, por exemplo. Você sabe, já tem na sua tela mental exatamente o quanto mais do que o salário atual você quer ganhar? O quanto mais da sua renda atual você quer ganhar? E da onde poderia vir o dinheiro que você gostaria de acumular adicionalmente à sua renda atual? Tem que ter isso muito claro. Terceiro, a sua meta é atingível? É possível de ser atingida? Ela não pode ser nem muito difícil e nem fácil demais, porque daí também não te motiva. A sua meta é relevante, ela é motivadora, ela é de fato importante na sua vida, ela está alinhada com os seus valores pessoais. E finalmente, é uma meta temporal, no sentido de estar muito claro para você quanto tempo vai demorar para que você atinja essa meta. São perguntas super importantes que você deve se fazer sempre que você tiver uma meta já definida. Na etapa de planejamento, você vai ter que entender um pouco mais o que é que você tem na sua meta, que é mais complexo. E a maior dificuldade de você transformar essa complexidade de qualquer meta um pouco mais ousada, mais atrevida, em algo que possa ser executável, é dividir essa meta em outras submetas, em partes menores. Depois você precisa definir prazos, definir ou identificar as pessoas que podem te ajudar a realizar a sua meta, como essas tarefas vão ser executadas, quanto isso vai custar, coisas como essas. Feito isso, você vai precisar priorizar as suas ações e depois você vai criar um dashboard de acompanhamento.
um quadro de indicadores para que você possa monitorar o seu progresso. Tudo isso, Marcos, você deve estar perguntando, né? Eu sei que você deve estar pensando que isso aí dá muito trabalho. É exatamente por isso que eu e a minha competente equipe, nós criamos o método Super Target. Nós já tivemos esse trabalho para você. Nós já aplanamos o caminho para facilitar a tua vida. Eu reuni algumas das melhores pessoas com quem eu já trabalhei e juntos nós desenvolvemos uma planilha única, contendo os mais importantes componentes da organização pessoal. Tudo pronto, você só vai precisar colocar as suas informações. A formatação, as fórmulas, já está tudo pronto. Você vai poder baixar templates de cronograma, 5W2H, Gucci, EDAN e dashboards de acompanhamento nas páginas do curso. Vamos agora falar de uma das etapas mais importantes, agir. Depois que você planeja, você precisa entrar em ação, fazer o que deve ser feito. É simples, mas não é fácil. Eu vou te dizer o porquê. Não é fácil principalmente por 3 motivos. Durante o dia, você vai se deparar com muitos ladrões de tempo. Segundo, você pode estar entrando na zona do que eu chamo de produtividade venenosa. Já vamos falar sobre isso. Terceiro, assim que você começa a agir, vão aparecer os tais tijolos da verdade. Bom, vamos cobrir um a um esses conceitos. Os ladrões de tempo são aquelas coisas que tiram a sua atenção do que deve ser feito. Existe um aplicativo para celulares chamado Evernote. Com ele você pode fazer uma lista de tarefas. Ou seja, você vai garantir que as pedras grandes, aquelas coisas que você não pode deixar de fazer a cada dia, a cada novo dia, se você se ocupar dessas pedras grandes, você vai realmente se aproximar da sua meta, das suas metas que sejam, pode ser mais de uma, claro. Talvez você não esteja sendo muito produtivo, porque o seu cérebro talvez não esteja percebendo muito claramente o que deve ser feito. E aí você pode ser atingido pelo que nós estamos chamando de síndrome do esforço improdutivo. Você se mata de trabalhar e não sai do lugar. Vamos a alguns exemplos de ladrões do tempo. Redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter. Checar e-mails a toda hora, assistir a todo momento vídeos no YouTube, aqueles colegas de trabalho que querem conversar toda hora contigo, te chamam para um café a todo momento e você aceita, navegar na internet lendo notícias que não são importantes, tais como a do caseiro que foi esquartejado pelo primo, etc. Tá? São ladrões de tempo, são todas aquelas pequenas coisinhas que tiram o seu foco do que realmente deve ser feito. Cuidado com eles, cuidado com os ladrões de tempo. Eles têm o poder de te afastar da sua meta. No curso, você vai baixar uma lista com muitos exemplos e o que você deve fazer para resolver esses problemas. O segundo motivo pelo qual é difícil você realizar a sua meta é o que eu costumo chamar de produtividade venenosa. É quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Você acaba se tornando improdutivo, porque você quer ser muito produtivo, você consegue o efeito contrário. Por querer iniciar várias frentes ao mesmo tempo, você tem dificuldade em lidar com todas elas e você se torna improdutivo. Então a gente vai chamar isso de produtividade venenosa. Então você fica pulando de tarefa para tarefa, de uma tarefa para outra, não termina nenhuma delas. Eu sempre gosto de usar a seguinte frase: é muito importante ter iniciativa, mas é crucial, é fundamental que você tenha acabativa, ir até o fim em cada tarefa, entregar o que estão esperando que você entregue. No curso Super Target eu vou te ensinar como se organizar, como priorizar e como fazer uma tarefa de cada vez, ok? Sem se esquecer do que é importante. E os tais tijolos da verdade? Eu joguei muito tênis lá alguns anos atrás e para me preparar eu precisava fazer exercícios, inclusive corrida, para poder aumentar a minha resistência física. Como você já sabe, o maior problema para quem corre são aquelas vozezinhas que ficam no teu ouvido, aquelas vozes internas martelando na tua cabeça, dizendo coisas como: ai, tá doendo a perna, você já correu quase 2 quilômetros, agora chega, pode parar. Ou então, amanhã você treina mais, legal? No começo eu sempre parava. Até que eu comecei a correr com um amigo meu. E ele me explicou o seguinte: se você ignorar, Marcos, essas vozezinhas internas e continuar correndo, elas simplesmente vão desaparecer.
É incrível como você pode chegar muito mais longe quando você conhece essas armadilhas da nossa mente. O que eu quero dizer para você é que assim que você começa a agir, você se depara com diversos obstáculos. Esses obstáculos eles acabam formando um verdadeiro muro que te afasta da sua meta. É por isso que dentro dos meus processos de coaching eu chamo esse tipo de dificuldade de tijolos da verdade. É o nosso duro encontro com o mundo real, que testa os nossos limites e que testa a nossa capacidade de perseverar até o fim, até aonde a gente quer chegar de fato. Agora, vamos pôr a mão na massa. Legal? Ok? Estamos juntos? Pensa numa meta que você queira atingir esse ano. Escreva quais são os seus tijolos da verdade. Pode usar a mesma meta que você pensou agora há pouco ou uma nova meta. Mas quais seriam os seus tijolos da verdade? Quais são os obstáculos que você imagina ou mesmo tem certeza de que você vai encontrar e que vão ficar entre você e a realização da sua meta? No curso Super Target, você vai aprender a mapear esses obstáculos e fazer o melhor plano de ação para que a sua meta seja efetivamente atingida. Os grandes empresários, grandes atletas, profissionais que geralmente são promovidos, eles seguem um método. É engraçado, mas quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É o que essas pessoas sempre dizem para elas mesmas. Quanto mais elas trabalham, mais sortudas elas ficam. E é isso que eu tenho estudado. Nos últimos anos, eu tenho aplicado nas empresas em que eu desenvolvo treinamentos. Eu tenho estudado muito isso e tenho chegado a conclusões muito interessantes, muito legais, que eu estou doido para compartilhar com você. Antes de ir para a reta final da nossa Master Aula, eu vou te mostrar um pouquinho mais do conteúdo do Super Target. Uma das etapas que a gente vai abordar é superar a grande dúvida. A partir do momento que você planeja e começa a agir, você vai passar pela fase da grande dúvida. Aqui, o seu inimigo, o maior inimigo da sua meta, acaba sendo você mesmo. Você é o inimigo mais perigoso que vai ter que encontrar, que vai ter que enfrentar. Existe um conceito que eu discuto muito com os meus clientes de coaching. A gente chama de crenças limitadoras. Certamente você já ouviu falar desse conceito. Eles são resultado de interpretações negativas que nós temos, das experiências que a gente viveu ou do que a gente aprendeu em determinado momento das nossas vidas. Por exemplo, algumas pessoas não conseguem ganhar dinheiro ou ganhar bem porque elas possuem crenças que giram em torno de afirmações limitadoras, tipo assim: dinheiro não traz felicidade, ou então dinheiro é sujo, ou dinheiro só traz desgraça, ou todo rico é ladrão, quem tem dinheiro não tem paz, não dorme em paz, coisas como essa. Quem já começou um regime para emagrecer ou iniciou um curso de inglês, sabe muito bem do que eu estou falando. Crenças limitantes, como elas destroem os nossos sonhos. Como elas minam a nossa autoestima, como elas nos afastam do sucesso e da felicidade. Vamos nos lembrar de um ovo, ok? Coloca um ovo na sua tela mental nesse momento. Se ele for quebrado por uma força exterior, a vida se extingue. Entretanto, se ele é rompido por uma força interior, a vida começa. Legal esse pensamento, não é verdade? A vida é feita de escolhas e você acaba se tornando responsável pelas suas escolhas. Você sabe disso e sabe da importância de escolher bem. Se você chegou até aqui, meu amigo, minha amiga, é porque de fato você está genuinamente comprometido e interessado com o seu autodesenvolvimento. Você decidiu assumir o controle da sua vida. E isso vai te beneficiar. Assim como a todos aqueles a quem você mais ama, aquelas pessoas que convivem com você. Pessoas que sempre acreditaram e sempre vão acreditar em você. Você não vai decepcionar essas pessoas. Você sabe agora que basta utilizar um método para escrever uma nova história e para diminuir drasticamente essa distância entre os seus sonhos e a sua realização. Um carinhoso abraço e até muito breve. Te vejo no curso, hein?